Olá, boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco e que tenhamos mais uma noite aí de bem gostosa, com aprendizado para todos nós. E apenas relembrando, né? Estamos revendo a palestra do dia 18 que aconteceu lá na nossa casa, Recomeço. Palestra essa que foi falada sobre ansiedade pela nossa querida Malu, palestrante Malu. E hoje nós vamos dar aí mais uma revisada nessa palestra. Obviamente, eu não vou ter todo aquele conhecimento da Malu, porque ela é uma psicóloga, né? Mas eu vou tentar, de uma certa forma, buscar aquelas informações. Eu fiz algumas anotações aqui do que ela disse e, obviamente, a gente vai tentar, em cima disso, levar à luz da nossa doutrina espírita, né? Então, boa noite para quem já está chegando e que possamos dar início a mais esta live com muito amor e carinho. Então, vamos lá. Ansiedade. Conforme a Malu e pelos estudos que ela fez, esse mecanismo, né, que nós já adquirimos desde quando nós aqui chegamos no planeta. Oi, Celeste, boa noite. Rejane Carvalho, boa noite. Esse dispositivo, né, um mecanismo, como a Malu colocou, isso já iniciou conosco desde os primórdios, quando aqui chegamos neste planeta. E essa ansiedade, naquele momento, ela vinha, vamos dizer assim, junto com a questão do medo, da ansiedade que nós tínhamos, porque quais eram as nossas necessidades naquele período? Caça, pesca, alimentação. Tínhamos que correr, né? Tínhamos que nos proteger dos insetos, das chuvas, do frio. Então, isso nos criava um mecanismo de ansiedade, porque a gente combinava isso com o medo. O medo, porque nós tínhamos que ali estar de frente a frente com animais muitas vezes maiores do que nós, né? E então nós nos preparávamos para aquela caçada, aquela jornada. E isso já nos causava, vamos dizer assim, uma certa ansiedade normal e que é positiva, porque isso fazia bem para nós, porque estávamos ali nos preparando para uma jornada que muitas vezes não sabíamos nem se iríamos retornar aonde nós saímos, né? E existem hoje atualmente existem outros processos de ansiedade também positivos que também nos beneficiam. Por exemplo, quando nós vamos procurar um emprego, quando estamos, vamos assim, vamos fazer uma entrevista amanhã, né, para conseguirmos um emprego. Gente, para quem já passou, acho que a maioria de nós já passou por isso, não é fácil, porque aquela ansiedade, aquele medo de você, então tudo isso junto nos dava o que? Nos preparava para aquela entrevista. E isso é saudável, porque nós, de uma certa forma, estávamos preocupados de que forma nos apresentarmos, qual a vestimenta, se eu estava ali, né, com todas as informações necessárias para aquela entrevista, com o meu currículo mais ou menos à mão para ter as informações que eu precisaria passar para o entrevistador. E isso nos causava, obviamente, uma ansiedade, nos causava ali um pequeno estresse, mas esse tipo de ansiedade ainda nós podemos chamar de ansiedade positiva, que nos prepara, nos faz bem, nos prepara para uma aventura, para um desafio. Isso é saudável.
tá? De acordo com os ensinamentos que nós tivemos da Malu, que é uma psicóloga, e que realmente isso pode ser isto é uma verdade para nós. Muito bem. E ela aí colocou as questões patológicas, as questões científicas. Eu aqui fiz um resumo. Obviamente, ela nos colocou várias questões e colocou vários processos para nós identificarmos quando nós estamos aí passando por esse processo de ansiedade. Ansiedade que se mistura com depressão, que se mistura com estresse, que se mistura com outros sentimentos que já não são tão eficazes, já não são tão, não nos fazem tão bem. Então, quando nós entramos nas questões patológicas hoje, nós temos aí uma outra condição, tá certo? Que não é salutar. E ela colocou, né? Porque nós, aqui, habitantes deste planeta, estamos sempre procurando a felicidade. E quando nós estamos nesse processo de ansiedade, muitas vezes a gente se sente longe da felicidade. Nós olhamos, buscamos e a bendita felicidade está longe. E isso nos faz, né, sofrer antes do tempo. Por quê? Eu começo a entrar num processo de busca. E esse processo de busca, ele me faz, vamos dizer assim, criar uma ânsia, uma vontade de buscar desgovernadamente alguma coisa que me satisfaça. Porque eu estou procurando, eu estou ali, eu não me sinto bem hoje, eu preciso de algo que possa me satisfazer. E isso me causa todo esse transtorno. E aí nós iniciamos um processo do sofrimento antes do tempo, que a gente já vem batendo, já vem discutindo sobre esse assunto já em diversas lives, porque a gente passa a sofrer ou passa a se martirizar antes de que a coisa está acontecendo. E buscar a felicidade, talvez, ela é uma consequência do meu trabalho atual, das minhas atividades atuais. Então, ela é um resultado daquilo que eu estou fazendo hoje. E talvez eu descubra esta felicidade no momento que eu estou trabalhando, estudando, conversando, abrindo uma nova amizade, descobrindo quem eu sou, descobrindo novos amigos, enfim. O momento talvez possa nos ajudar a nos remeter a uma vida melhor, a condições melhores, que também a gente já pode dizer que felicidade plena não é deste planeta. Mas buscamos um conforto, buscamos algo para nos satisfazer. E aí ela coloca que a ânsia da felicidade acelera o tempo antes das coisas acontecerem. Exatamente. Esta coisa nos acelera, nos deixa preocupados, acelera o trabalho, acelera as minhas atividades domésticas, acelera o meu processo de estudante, acelera tudo. Eu preciso ser alguém na minha vida, então eu preciso, então aquilo, eu fico naquele processo intensivo no dia, naquele processo querendo buscar o meu conforto, a minha felicidade, aquela coisa que às vezes a gente só consegue ver isso em filmes e é muito, às vezes, fora da nossa realidade. E aí, gente, o que acontece conosco? Nós entramos no processo da falta do quê? Da paciência. Porque quando nós estamos buscando, quando nós estamos desorganizadamente buscando algo que a gente muitas vezes entende que seja impossível ou que às vezes está muito longe de nós alcançarmos, aí você entra nessa questão da paciência e você perde a paciência. Você não consegue mais ter domínio dos seus pensamentos e das suas vontades. E isso entra no processo, né, psicológico, psiquiátrico, onde nós
através da patologia, acabamos entrando na ansiedade doentia, naquilo que nós buscamos e não alcançamos. Então, obviamente, nós precisamos ter o quê? Foco. Nós precisamos ter um caminho a ser percorrido. Mas antes, eu preciso fazer o quê? Entender, para eu chegar metodicamente, com passo a passo, chegar calçado em pilares firmes, para eu chegar naquele destino fortalecido e sem ansiedade, sem querer passar, né, nada na frente. Isso é controle que nós temos de nós mesmos. Então, é difícil? Opa, com certeza. Mas vale a pena a gente ressaltar. Por quê? Porque muitas vezes isso passa conosco desapercebido. Nós às vezes, não nos damos conta do que estamos passando. Nós não nos damos conta das coisas que estamos fazendo desorganizadas. E muitas vezes nos perdemos. E aí? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Você chega muitas vezes numa lacuna, num espaço vazio, que você tem que novamente recomeçar e pensar naquilo que você fez. Então, antes disso, a gente precisa ter o quê? Controle das nossas atitudes. Frisamos isso. Não, a princípio, esses processos são difíceis, mas nós precisamos estar o quê? Cientes que nós podemos cair nessas armadilhas. Se já nos encontrarmos, precisamos nos corrigir. Se estamos no meio desta tempestade, sem que eu me tenha dado conta deste processo, então aí vai, né? Isso é importantíssimo nós pararmos, analisarmos e vamos ver o que nós precisamos fazer para nós sairmos desse processo e entrarmos no nosso processo natural. Porque esta ansiedade patológica que nós colocamos, essa ansiedade clínica, não é legal. Aquela que nós passamos lá atrás, algumas, são boas, nos preparam. Essa não. Essa nos tira do foco, nos tira da nossa linha. E aí ela coloca que quando conseguimos controle da situação, nos traz uma situação melhor, e ao contrário, desgaste, que é uma verdade. Quando nós conseguimos fazer um controle do nosso processo de ansiedade, quando nós nos acalmamos, nos aquietamos, tá certo? Nós temos o controle e nos traz o quê? Uma situação melhor, um conforto, aquela situação que a gente muitas vezes se encontra, puxa, eu estou precisando de algo, está me faltando algo. Isso passa, porque nós estamos vivendo hoje um processo de loucura, um processo de busca, um processo que nós estamos sempre tendo que fazer algo e a gente não... E quando você encontra esse controle, você baixa ali a sua ansiedade, o seu controle, você se sente melhor, você se sente bem. E aquele momento que você fala, não estou legal, estou me sentindo meio... A gente costuma dizer isso. Então é aí que a gente entende o quanto é importante nós nos mantermos assim, sob controle. E vou colocar lá, né, lá na frente, aqui nós, como que a gente provavelmente, como a Malu fez, né, nós vamos relatar todo o processo que nos aflige e aí depois a gente vai ver o que tem que ser feito. Preocupação não acontecer, entra em desespero, não tem mais paciência de esperar o tempo. Essa preocupação, né, quando a gente está na situação da falta de paciência, enquanto a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer, nós entramos em desespero. E quando nós entramos em desespero, nós perdemos a paciência e aí a gente para de esperar, a gente perde a noção do tempo. A gente começa, assim, quando a gente entra num processo desgovernado de buscar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com as nossas preocupações. Se ela não acontecer aquilo que eu estou buscando, paciência. Teremos outras oportunidades, a vida nos mostra através dos erros, as correções que nós devemos seguir.
como fazer para melhorar aquilo que eu cometi, ou que eu me antecipei, ou que eu busquei de forma desorientada, algo que ainda não era o momento de eu estar. Muitas vezes eu procuro uma chefia, uma gerência, mas eu quero aquilo, eu preciso, a minha ansiedade, minha vontade de alcançar, eu preciso alcançar. Há um minutinho que o vídeo está falhando. Olha, gente, eu estou do lado do meu roteador aqui, ó, do meu Wi-Fi. Incrível isso. É o sistema. Deixa eu ver se eu não sei o que fazer para melhorar. Mas vamos lá. Se melhorou, me dê aí um aviso, por favor, para eu dar uma interrompida e eu retomar aqui o processo. Posso continuar ou não? Eu não sei. Su, como é que está aí a transmissão? Oi? Estão me dizendo que o vídeo está travando. A Silvanita me falou. Falou? Poxa vida, olha, eu estou do lado do meu roteador aqui, do meu Wi-Fi aqui. Incrível isso, hein, gente? Além, né? Mas então vamos lá, eu acho que estamos voltando, né? Eu vou continuar. Então, quando nós, às vezes, como eu estava falando... Opa, obrigado, Celeste. Então, como eu estava falando, às vezes a gente está num patamar, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, numa empresa, eu vou por exemplos próprios que a gente passa. E você almeja ali, você vê um gerente, um diretor, com todo, né, aquele processo, importância, financeiramente você acha que o cara está ganhando lá um bom dinheiro, boa casa, enfim, está com tudo ali. E você ainda está ali numa função bem abaixo de uma gerência, de uma diretoria. E você almeja, você quer aquilo. Então você fica ali procurando de todas as formas, querer alcançar através de, sei lá, de conversa e tudo mais, de alcançar um bom cargo. Só que, para você, é isso que a gente às vezes esquece, para nós alcançarmos uma condição melhor, eu preciso estar preparado. Isso demanda tempo, estudo, né? Um trabalho diferente, até eu conseguir. Então não adianta eu almejar algo e se porventura eu conseguir lá, chegar até lá despreparado, o tombo vai ser maior. E isso pode nos causar uma condição mais crítica ainda. Então, quando eu quero alcançar isto, não alcança, não chega, que saibamos entender os porquês. Por que isso não chegou? Talvez não seja o meu momento. E também, quando você se sente realmente preparado, mas não estão te dando oportunidade, você muda. Muda o caminho que você está ali percorrendo. Mas, a bem da verdade, o que eu quero dizer é que nós devemos controlar estas situações. A gente precisa entender que elas existem. Eu friso isso. Eu estou aqui colocando os pontos que nós entramos, as armadilhas que nós nos colocamos, tá certo? Todos nós, acho que todos nós temos esse tipo de condição. Então é importante salientar, levantar esses pontos para nós não cairmos. Então tudo se torna urgente na nossa vida, tudo. Olha, eu estou com urgência disso, aquilo, você pede urgência para os outros, você tem urgência, você quer urgência, tudo, eu estou precisando com urgência disso. Vocês já repararam que a gente está nesse processo hoje que é tudo urgente? Tudo que a gente faz é urgente. Eu tenho trabalho com parte aí de vendas e não tem nada. Hoje tudo que você compra e vende é em caráter de urgência. Você entra com um pedido na fábrica, é urgente. Você vai pedir uma coisa, é urgente. Você vai no supermercado, não, preciso ir com urgência. Ou falta de tempo. Então, nós estamos... Vídeo travando. Oh, meu Deus. É pontual. É pontual. Eu vou continuar, gente. Me desculpa, tá? Porque eu não tenho o que fazer. Eu vou continuar. Vai ser pontual aí. Então, tudo se torna urgente para nós quando nós queremos, quando estamos despreparados, quando nós não conseguimos fazer o quê? Um controle ideal do que nós precisamos. Fazer, por exemplo, controlar as minhas necessidades, o meu trabalho, aquilo que eu vou demandar, aquilo que eu vou receber. Então eu preciso ter controle do processo em si, desde a parte profissional, desde a parte de estudante, desde a família.
Então nós temos que aprender que o que é urgente, aí você não consegue nem mais. É urgente, não, agora é super urgente. Agora já não é mais super urgente, agora já saiu do controle. E nós não temos limite, porque nós estamos entrando num processo infeliz da ansiedade, do processo de querer as coisas com... sai e entra novamente. Mas aí eu vou complicar, Celeste. Não. Eu acho que vai ser pior se eu sair e Tem entrar. lugar que não está acontecendo isso. Tá, então vamos ter um pouquinho de paciência, vamos tentar, vamos lá, gente. Porque eu acho que se eu sair aí eu vou perder muita coisa aí. Vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver. Então, eu tenho que me controlar para que a minha vida não se torne algo urgente. E isso entra na ansiedade, entra no processo que nós estamos falando hoje, esta noite. O que nos remete? Olha lá, tem algumas pessoas que estão indo bem. Então vamos aí, vamos tentar seguir em frente. O que é importante, né? É importante o controle de nós mesmos. Isso que nós precisamos aprender, nos autocontrolar. Entender os mecanismos, que nós vamos colocar um pouquinho mais lá na frente, para compreender esse mecanismo, para tentarmos nos corrigir. Para você se corrigir, você precisa entender e aceitar. Ouvir, compreender e aceitar que às vezes estamos entrando num processo complicado e precisamos corrigir esse processo. Então, o importante é nós termos controle de nós mesmos. Não precisa ser controle dos outros não, gente. Nós mesmos precisamos nos autocontrolar. E um dos sintomas que é incrível que a gente entra é a questão, né? É a questão do consumismo. Quando a gente assim, você percebe que está precisando comprar. E às vezes você compra coisas que nem está precisando, dá uma refletida naquilo que está sendo feito. Porque você está aí contribuindo para você chegar num processo de dívida, você pode não conseguir alcançar e satisfazer com aquilo que você está consumindo, então nós precisamos ter cuidado, né? Porque é um sinal, o consumismo é um sinal da ansiedade. Então nós precisamos travar. Travar por quê? Dá uma pequena pausa para que nós possamos nos corrigir e voltar, claro, nós temos que comprar, temos que fazer tudo, mas de forma normal, ordeira, sem excessos. E foi colocada na condição patológica, na ciência, as questões que são tratadas hoje, né, que ela colocou como TAG, T-A-G. O que significa isso? Transtorno ansiedade generalizada. Esse transtorno, ela se torna generalizada. É isso que os psicólogos, e dependendo do psiquiatra, hoje eles entendem através desse transtorno as correções, os trabalhos que eles precisam. Então, o trabalho profissional, né, desse transtorno de ansiedade, né, generalizada, porque ela se torna algo que você já não tem mais controle. Então você precisa buscar um profissional, sem medo algum, para que a gente possa se corrigir. Eu estou vendo aqui nas conversas que está travando, mas eu peço mil desculpas a todos que não... Quem tiver travando, sai e entra. Aqui o senhor Francisco dizendo que já fez diversas vezes. Mas eu não consigo, se eu fizer pode ser que eu faça algo errado e complica mais ainda o trabalho desta noite. Então, esse transtorno da ansiedade generalizada é quando a gente já não sabe mais e está perdendo o controle e onde um amigo ou alguém vai nos pegar pelas mãos e levar para nós nos tratarmos. É assim que a gente precisa, né, se identificar nesta condição. Então, esse transtorno é patológico, precisa de tratamento científico, um tratamento profissional, para que a gente possa se corrigir. E ela colocou também, na questão psicológica, o toque.
O que é o TOC? É o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que aí entra também na psiquiatria. A ajuda psiquiátrica é muito importante porque isso se torna obsessão. O seu transtorno de buscar, de comprar ou de ter tudo urgência, isso se torna uma rotina e é obsessivo. Obsessão, o que significa obsessão? É constante, aquilo não te dá folga, é algo que você não consegue se desvencilhar daquela obsessão de ter, de possuir, de conquistar, e você não vai medir esforço, tudo que te falarem, tudo que alguém quiser te ajudar, se você está nesse processo, você não ouve. Você não quer dar ouvidos àqueles que estão te mostrando que você está fora de um processo natural. Tá certo? Então, você acaba aí entrando no medo de tudo. Você acaba tendo medo de respirar, de falar, de se posicionar, de se apresentar, você vai se esconder. E isso, então, são sinais importantes de nós acendermos a luzinha aí e socorro, estou precisando de ajuda. É aí que nós precisamos ter a humildade e talvez um despertar que a gente possa criar internamente entre nós, de acender essa bendita desse alarme para que nós possamos receber ajuda. Então, quando nós nos encontrarmos ou você se deparar que está com medo de tudo, atenção, algo não está legal com você. E o que aconteceu com isso, né? A gente tem um medo hoje da violência urbana, né? Com razão, nós estamos passando momentos difíceis. A violência urbana é assalto, trânsito, é buzina, é xingamento, é tudo. Quando você sai, você vai se deparar com tudo isso. E, obviamente, se você não estiver bem, isso vai lhe causar mal. Agora, se você estiver preparado, estiver numa condição natural, você vai sofrer, mas não vai se deixar levar e não vai entrar num processo de querer, de evitar de sair do medo. E o que nós também acabou nos causando um certo tipo de problema, foi quando nós ficamos mais com os nossos familiares. Olha só, gente, nós a gente acaba descobrindo mais defeitos dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido. A convivência doméstica nos causou muito também alguns tipos de transtorno. E isso, para uns foi bom, agora para outros complicou. Para outros isso fez com que a situação, se não estava bem, se agravasse. Mas tem a pitada da ansiedade. Aí é que eu vou repetir, né, o tema. Nós sempre temos que estar voltando lá para o tema, ansiedade. Então eu estou num transtorno familiar, por quê? O que está me causando, a gente tem que parar e tentar melhorar. Ainda dentro do patológico, ainda dentro das condições, o estresse pós-traumático. Né? O que é esse estresse pós-traumático? Eu coloquei um exemplo. Por exemplo, você sofre um sequestro relâmpago. Né? Eu, pessoalmente, já tive esta infeliz experiência. Outros que eu sei que já tiveram, foram assaltados de mão armada, tal. Então, isso cria, depois daquele momento que você passou, um trauma muito complicado. E se você não estiver preparado, você acaba entrando naquele trauma e você aí vai ficar o quê? Você vai ficar preso, aprisionado dentro de casa. Medo de sair, medo de ser assaltado, medo de o medo toma conta de você, e esse estresse que você talvez passou, ele vai ser traumático para você, porque você não vai querer, você vai criar uma barreira e não vai querer que aquilo ocorra de novo. É hora de nós procurarmos ajuda, é hora de nós buscarmos um profissional, tá certo? Eu vou entrar já na parte espiritual, já, para que eu estou falando da parte patológica, tá bom? Deixa eu ver aqui meu horário para eu dividir bem.
Então isso são as partes científicas, a parte patológica que é necessário, né? O espiritismo, ele é importante, ajuda, mas estamos encarnados, eu preciso da ajuda profissional, humana, da ciência. Então, daí, o que nós acreditamos, o que nós nos leva? Muitos levam ao suicídio, infelizmente, como foi colocada lá pela Malu, que você aí vai ter que entrar com medicamentos. Aí não tem jeito. Mesmo sabendo que o medicamento não é assim, esse tipo de medicamento não é lá, não é dos melhores, mas é a solução para nós regredirmos num processo que eu possa estar evoluindo de chegar até o suicídio. Então, o suicídio, né, é um caminho perigoso que a gente às vezes passa por nós, passa pela nossa mente. E aí você entra, né, no síndrome do que chamamos o síndrome do pânico, que é aquele que você entra no medo e não sai mais de casa, que é isso que nós estamos falando. Eu vou acelerar um pouquinho, e aí ela colocou do emocional, a parte emocional, a ansiedade, a gente não consegue se desligar. Quando nós estamos nesse processo, né, frenético, a gente não consegue se desligar. Quais são aí os sintomas? Cansaço. A gente fica aquilo esgota as nossas energias e a gente cansa. Parece que levou uma surra. E aí os pensamentos não param com coisas que não tem nada a ver. O seu pensamento gira, e você se envolve até com comentários desnecessários. Você acaba, quando você está nessa situação, quando você acaba depois, ou pessoas chegam próximas de você, falam uma coisa, e você só vai querer vai só querer ouvir coisas ruins. Você não quer, porque você precisa se satisfazer com a desgraça dos outros. E você acumula. Então, esse emocional que a gente não consegue se desligar, que a gente o nosso pensamento ele está ali a todo vapor, a toda correria, é um sintoma, é uma condição de alerta, tá? Nós ficamos assim, nós chamamos de ansioso grave. A gente não se sente compreendido. Pessoas vão conversar com você e você fala, poxa, eu estou dizendo que isso para mim é isso, né? Você está ali com um pensamento fixo. E quando alguém chega perto de você e fala algo que não é aquilo que você quer ouvir, você não sente-se compreendido. Preste atenção. Você não relaxa, está cansado. Outra coisa que causa essa situação são os sonhos conturbados. Quantos de nós nos lamentamos, puxa, eu não estou conseguindo dormir, eu tenho pesadelo, a noite é um tremendo de um problema. Óbvio que não vamos aqui, né, colocar, às vezes você teve um dia cansado, um dia que foi assim, um pouquinho fora do natural, e esse processo, à noite, quando nós vamos entrar no sono, ele também pode causar aí, por exemplo, o espírito, o corpo está tão cansado que o espírito não consegue se desligar para sonhar, para ir para o sono, né? Para ir para outros lugares. Mas, se isso se tornar rotina, se você está constantemente envolvido nesse tipo de problema, atenção, veja, faça ali uma recapitulação, veja o que está acontecendo para você tentar sair disso. E muitas vezes, nesse processo, a gente se sente culpado. Muitas coisas, não, eu sou culpado. Eu me sinto culpado de tudo que acontece. E você vai se introspectando, você vai se criando você vai se isolando num processo de não conseguir, você se isola. Então você se sente culpado de tudo. Cuidado. Uma outra coisa que nós colocamos, evita coisas que gosta de fazer. Nossa Senhora, quando você entra nesse processo, e você começa a evitar as coisas boas da sua vida.
puxa vida, eu adoro viajar, eu gosto de passear, eu gosto de ir para outros países, eu gosto de ir para lugares longínquos, para lugares que me satisfaçam. Mas eu estou naquele processo de medo. Se eu pegar um avião, e se ele cai? Se eu vou viajar, pode me bater. Então, o que você faz? Você se tranca feio dentro da sua casa e não sai. Síndrome. Isto é uma síndrome. Você não vai pescar porque está com medo de chover e um trovão cai lá. Você não vai visitar alguém porque pode ser assaltado. E você acaba ficando prisioneiro de você mesmo dentro da sua própria casa. Nem ao mercado você vai. Porque se você gosta de ir ao mercado, você não vai porque tem medo de que lá alguém vai te assaltar, vai fazer alguma coisa com você. Então, você começa a deixar de fazer coisas que você gosta. Ansiedade. Você começa a ter lapsos de memória. Aqueles momentos que você perdeu a sua memória. O que eu estou fazendo? Onde que eu estou? Tem pessoas que não sabem nem onde estão no meio da rua. O que eu estou fazendo aqui? Então, é óbvio que a gente retorna. Mas precisamos tomar cuidado porque isso é um sintoma de que estamos envolvendo aí num processo que é complicado para nós. Falta de concentração. Eu não consigo me concentrar numa aula, eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Qualquer coisa me desvia, qualquer coisa me tira do meu, e isso me prejudica. Então eu preciso me corrigir, eu preciso retornar e ver o que está acontecendo comigo. Por que tudo isso? Porque a gente está perdendo energia. Esses colapsos de mente, esta falta, quando você perde muita energia, o seu pensamento está todo vapor, você está cansado, você não para, você cansa. E o que você está fazendo? Despendendo energia boa, você não está concentrando coisas boas para você. E isso causa uma falta de energia tremenda que começa você ter dor de cabeça, tem problema da fibromialgia, que foi dito, né, que são aquelas dores no corpo inteiro, que a gente tem tudo no corpo, né? Depressão, entra na depressão e mais ansiedade. Isso tudo, volto lá para o tópico, ansiedade. Isso é né, o que nós estamos presenciando no momento de hoje. E por pior de tudo, gente, nós estamos causando isso às nossas crianças. Crianças, elas estão ficando cada vez mais ansiosas, né? Elas não se satisfazem nem com aquilo que tem. Você dá um presente, dá um brinquedo, ela fica 5 minutos com aquele brinquedo, não quero mais, esse eu não quero mais. O que é isso? É ansiedade, é querer buscar, porque ela está vendo, é um reflexo nosso, das nossas atitudes dentro da nossa própria casa. E a criança está ali, nós somos professores, nós ensinamos aquilo que nós precisamos e acaba transmitindo aos nossos filhos, às nossas crianças, aquilo que eu sou. E por tabela, esta criança ela fica ansiosa, né? E tem muitos brinquedos. Então, quanto mais tem, eu vejo assim, né? Até meu próprio filho, que eu vejo ali, que está lá, a minha neta tem um quarto cheio de brinquedo. E eles dão, eu não sei. A gente precisa tomar, cada um tem um processo, mas nós temos que tomar cuidado. Eu lembro, a gente transformava um pedaço de madeira na época em um brinquedo. E aquilo, eu brincava com aquilo o dia inteiro. Eu sei que hoje não é mais isso. Nós nos mudamos, a tecnologia, videogames e tal, mas nós temos que ponderar, saber dosar o que vai ser dado aos nossos filhos. Época certa para dar, não é toda hora, vamos lá no shopping, eu quero isso, vai lá e compra. Por quê? Você acaba, como eu vi um palestrante, uma psicóloga falando, aquilo que nós não tivemos quando era crianças, nós queremos fazer isso hoje. Então, eu não tive todos os brinquedos. Eu queria ter um videogame, na época eu não tive. Queria ter uma bicicleta e não tive. E hoje aquilo transmite para o meu dia. Então, eu quero dar tudo para o meu filho porque eu não tive.
Só que nós temos que tomar cuidado, porque isso se torna um exagero e acaba criando este processo para os nossos filhos. Quando a gente ganha depois, assim, é interessante, né? Eu não pude ter vídeo, eu não pude ter bicicleta, mas quando eu ganhei um brinquedinho, que fosse um brinquedo, né? Eu lembro até coisas pequenas, nossa, era uma alegria tremenda, que nos satisfaziam, nós nos satisfazíamos com pouco. Hoje nós temos um mundo, nós temos a televisão, a mídia, a informação que chega até os nossos filhos é muito grande através da mídia, da internet, do WhatsApp. Então isso cria uma ansiedade, é muita coisa, é muita informação chegando. E nós temos que dosar, nós temos que pôr regras para os nossos filhos. Os próprios adolescentes, eles não têm mais, eles têm pressa, eles não conseguem mais dominar, eles querem, você vai conversar com eles, eles não, isso eu não quero mais, e não dão nem ouvidos para aquilo que nós estamos comunicando. Então, pais ansiosos, filhos ansiosos. E isso acontece também, né, com os nossos adolescentes, que não conseguem largar os celulares, eles não conseguem largar a internet, passam mensagem de imediato e já ficam, né? Você passa uma mensagem para o seu amigo, ele está demorando, por que ele não respondeu? O que está acontecendo que ele não deu aquela resposta? Se tiver algum jovem que esteja me ouvindo nesse momento, tome cuidado, filho, cuidado com que esse tipo de situação não se agrave, porque você pode estar entrando num processo assim, de consumismo, de necessidade desenfreada. Então, os pais, cuidado, a gente precisa dar presentes, sim, vamos dar no dia do aniversário, Natal, né, nos momentos, e tentar segurar o máximo possível. Eu tenho condições de dar, o que o meu filho quiser, mas não esqueça que a gente possa estar dando além do que ele esteja precisando. Então, já inicia um processo de ansiedade na criança, na adolescente, e isso depois vai para o adulto, e aí isso se torna muito mais difícil de nós corrigirmos. Vamos lá. Então, eu vou falar agora dos tratamentos, tá certo? Eu comecei falando aqui dos sintomas, das causas, e tem os tratamentos. Quais são os tratamentos? Na questão psiquiátrica, psicológica, que é a terapia. Isso, ciência. Atividades, aqui foi colocado, né, o tratamento ainda na condição da parte física, né? As atividades físicas. É importantíssimo que a gente consiga amenizar essa ansiedade através de exercício. A procura de fazer aulas né, que nós temos hoje, de academias, é importante, mas não pode se tornar obsessão. Tudo tem um momento, tudo tem a sua medida certa. Então, as atividades físicas nos faz bem para a mente, para o corpo, e ajuda em outras condições também, né, que estimula os hormônios e o cérebro, as atividades físicas. Alimentação saudável, gente. Meu Deus, eu vejo hoje assim, eu gosto de ir em McDonald's, eu gosto de ir no HFC, mas eu vou de forma assim, eu já fui educado dessa forma, mas eu vejo a ansiedade da garotada de comer um hambúrguer, de comer um McChicken, um Mac não sei o quê, é coisa que aí a pessoa não come, ela não se sente bem comendo arroz e feijão. Fala, eu quero Mac. Então os pais, para fazer com que a criança vai lá no McDonald's. Não é proibido comer lanche, não, mas tem que ser ponderado. Alimentação saudável, né? Evitando muito as carnes, evitar os alimentos mais, os vegetais, os cereais. Isso nos traz bastante energia positiva, tá certo? Outra coisa que foi colocada, a yoga, o tai chi, são, né, os movimentos, a gente se põe, a nossa mente fica
a gente começa a entender os movimentos dos braços, olha, então a gente se desvia, nós sai daquele momento de pensamento, não sei o quê, e relaxa. Isso nos faz bem, nós nos sentimos melhores. Meditação, controle do pensamento, isso é importantíssimo, coisa que nós sempre estamos colocando na nossa casa. Meditar, isso faz bem, tá certo? Para que a gente consiga ter um autocontrole, alcançar aquele processo que foi dito lá, de nós termos um controle do nosso processo, controle de nós mesmos. Então, faz parte da nossa cultura a meditação, então vamos aprender a meditar. Meditação é algo que nós podemos aprender em qualquer lugar, inclusive na nossa casa a gente também ensina lá. A acupuntura é uma forma de nós fazermos o tratamento. E agora vem, né, agora vem a coisa que eu conheço bem, a casa espírita. Eu sei que todos nós temos uma religião, cada um de nós, mas eu vou falar da casa espírita, do espiritismo, tá certo? Porque é um dos tratamentos, a meu ver, que tem a maior eficiência, porque cuida muito do espírito, da parte consciente, da parte espiritual. É necessário toda a parte patológica? Sim. Tudo isso que nós colocamos, psiquiatria, psicólogo, profissionais adequados, né, alimentação, atividades físicas, tudo isso é necessário e é muito importante, eu poria assim, 70% disso é físico e a gente precisa se tratar. Mas existe um processo espiritual, o tratamento espiritual, que é tão importante, ele é importantíssimo, porque ele ajuda, ele mantém, ele controla, ele supera as deficiências físicas e a gente consegue entrar num processo espiritual de meditação, de controle, de limpeza do nosso perispírito. Aí da casa espírita foi colocado assim, né, que o tratamento espiritual a gente tem ali, passa ali pelas consultas, temos o grande passe espiritual. O que é o passe espiritual? O que ele faz? Ele limpa os nossos chakras. Aquilo que nós acumulamos durante uma semana, por exemplo, eu vou na casa espírita toda semana. Então, naquele momento, talvez eu, por questões do meu dia a dia, eu acumulei energias negativas. E aquilo faz com que entope, né? Ele cria ali uma massa cinzenta nos chakras. Então, quando eu vou na casa espírita, porque lá nós espíritas, nós temos o critério do passe, que é a limpeza do perispírito, e onde nós tira lá aquela massa cinzenta e coloca uma massa, uma luz celestial, né? Algo de bom, um fluido limpinho para nós. E aí aquilo nos acalma. O passe é importante. A palestra, ela é importante. Porque as pessoas falam, poxa vida, a palestra eu vou ficar sentado ouvindo lá. É aí que nós iniciamos o processo moral, da limpeza, da reforma íntima, do conhecimento de quem eu sou, para que serve e tudo mais. Então a palestra nos acalma. Por quê? Ela nos ensina a parte espiritual de Jesus, o que Jesus nos trouxe, o que nós estamos fazendo aqui, entender todo este processo que estamos vivenciando, né, as dificuldades, nos fortalecendo espiritualmente para enfrentar as dificuldades, porque não é porque eu vou na casa espírita que eu não vou ter dificuldades. Terei, como qualquer outra pessoa, vou passar alguns perrengues que me causam aí a ansiedade? Sim, eu estou constantemente me deparando com situações que me põem para baixo, mas eu preciso buscar algo espiritual que, além do patológico, que me realça, que me dá forças espirituais. E quando eu vou numa casa espírita, ou vou na igreja, mas eu vou me concentrar na casa espírita, lá a gente faz as palestras à luz do Evangelho, coloca ali livros, faz palestras de auto que nos dá um auto melhora,
Isso nos faz bem, nos ajuda. Tem o passe, tem as lives como essa, que nos preenche, que nos traz aquele fortalecimento. E, acima de tudo, o estudo. Porque quando nós adentramos na parte do aprendizado, que é o kardecismo, nós entendemos todos estes processos de dificuldades que vivenciamos aqui no nosso planeta. Então, se eu estou entendendo por que eu estou aqui, por que existem dificuldades, que talvez eu não seja feliz 100%, por que eu tenho um problema físico, por que eu não consigo alcançar os meus objetivos, então você começa a desencadear um processo intelectual de inteligência, a fé raciocinada, que lhe dá os recursos para você enfrentar a ansiedade, o estresse, o suicídio, tudo de negativo que possa existir, que me cause esta depressão, eu vou alcançar numa palestra, eu vou alcançar nos estudos espíritas, que me traz a luz, que me traz o entendimento, para que eu não desista de viver no momento que nós estamos vivendo, que o porquê que este planeta está tão complicado agora, como a gente já disse, estamos passando momentos de transição. Todos nós que estamos aqui hoje encarnados, estão me ouvindo, todos nós estivemos numa grande sala e levantamos a mão, eu topo enfrentar esta dificuldade no ano de 2021, 2022, 2023, sabe lá até quando. Eu topo, eu vou porque isso vai me ajudar, vai me dar um up no meu espírito. E é o que está acontecendo conosco. Com base desta informação, eu aceito melhor todos os processos que me derrubam, que querem me derrubar, não que me derrubam, que querem me derrubar, mas com base do meu fortalecimento, da minha consistência, eu consigo alcançar a supremacia e eu vou dizer, consegui. Eu me coloquei nesse momento para eu alcançar os objetivos. Então eu não vou ter tempo de ficar colocando minhocas na minha cabeça que eu não consigo, que eu estou precisando, que eu estou com estresse, que eu estou com urgência, que meu pensamento só está colocando coisas ruins. Não, isso vai me ajudar a eu superar, a eu me fortalecer através dos processos físicos, através da educação, através do processo, através de tudo que eu encontro no nosso meio espiritual. Porque nós sabemos que tudo que estamos passando está lapidando, está fortalecendo, está nos colocando num patamar superior diante de algo superior que nós ainda nem sequer imaginamos que possa existir. Somos os aprendizes do Espiritismo, sabemos que nós desencarnamos e passamos por uma outra condição que damos continuidade, e lá sabemos o que erramos e o que acertamos. Então, se eu conseguir, através do Espiritismo, dos ensinamentos, da reencarnação, gente, a reencarnação é o maior dos métodos para que nós possamos crescer. Só crescemos porque nós voltamos e voltamos todas as vezes. E onde está escondido tudo isso, como foi dito pela Malu? No nosso inconsciente. Nós trazemos conosco todo o cabedal, todo o arquivo de nossas vidas passadas. Está tudo gravado ali e é só a gente querer começar a cutucar isso que aquilo explode. Então nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E temos ainda o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Então, o estudo espírita nos dá essa segurança, nos dá essa tranquilidade. Eu diria, de até superar as dificuldades da morte, daqueles que nós amamos, das dificuldades de acidentes que acontecem, porque dos problemas que são acometidos com os nossos filhos, com os nossos parentes, nós iniciamos ver com outros olhos, com olhos mais atentos às situações que nos rodeiam. Eu não vou me desesperar, não vou sair batendo a cabeça por aí porque aconteceu algo de ruim comigo ou com alguém que eu amo demais.
tá certo? Isso é comum, né? Nós estamos vendo famílias com sérios problemas em todos os sentidos. Mas eu vou entrar nessa mesma vibe? Eu vou entrar nesse mesmo processo? Eu vou ficar igual. Então tem que haver alguém com mente no lugar, cabeça no lugar, e nós somos os responsáveis por isso. Nós podemos ser estas pessoas que vão cuidar dos nossos filhos, que vão cuidar, que vão mostrar para aqueles que não conseguiram ainda este momento de superar, esse momento magnífico que é os ensinamentos espíritas, de tranquilizar, de deixar com que nós voltemos à nossa normal, que nós mostremos a todos os nossos entes queridos o quanto é importante entender todo este processo que estamos passando. Então, a casa espírita, gente, isso é o meu prato cheio, né? Diante de ansiedade, do estresse, de problemas pessoais, nós conseguimos resolver, sim, as soluções para tudo. Para tudo que nós queiramos fazer aqui, com todas as dificuldades que possamos ter, doenças, né? Eu tenho que entender o processo. Às vezes uma doença não é o mal, é o bem. E às vezes algo que me faça bem, às vezes não seria tão ideal. Então eu tenho que compreender a dimensão daquilo que Jesus nos colocou, nos disse. Somos criaturas divinas, temos Deus dentro de nós. Então, se estamos passando, se estamos nos deparando com esse momento, é porque existe algo acima de nós, está ali nos preparando para uma vida melhor. E é isso que nós temos que realmente nos preparar, mas não querer tirar a minha vida. A nossa vida, ela é importante, porque o quanto mais eu me permaneço, quanto mais eu estiver aqui vivenciando este momento, melhora para o meu espírito. Então, se eu estiver pensando no suicídio, se eu estiver pensando em coisas piores, sai para lá. Eu vou viver, eu vou buscar a saúde, eu vou buscar ciência, vou buscar médico, vou buscar de tudo para eu buscar a minha paz. E tudo isso está dentro do processo ciência, e a doutrina, a religião e a filosofia, que é onde nós nos calçamos, os pilares maiores da nossa doutrina. Porque a doutrina, ela não é uma religião, somente religião, ela esclarece, ela tira as dúvidas, nos mostra quem somos, o porquê que estamos passando por isso hoje, e nos fortalece. Porque se eu sei que a ansiedade, como nós lemos aqui, nos traz uma série de pontos de dificuldade, de problemas, o Espiritismo me traz o esclarecimento para que eu não caia nesta armadilha, para que eu supere, para que eu enfrente. Vou na casa espírita, ouço a palestra, ouço o nosso querido, né? A doutrina sendo a doutrina codificada, o evangelho codificado, a Bíblia codificada pelos nossos irmãos de luz, pela espiritualidade. É isso que nós vamos fazer lá na casa espírita. Nós vamos assistir a palestra, nos fortalecer, sair de lá melhores do que lá entramos, tomar o passe, estudar, compreender, certo? Eu tenho certeza que calçados de todo esse processo, calçados e seguros, nós vamos entender, compreender e vamos sofrer menos com todas as adversidades que possam acontecer ao nosso redor. Eu fortalecido, eu ajudo. Eu fortalecido, eu curo. Eu fortalecido, eu dou a mão àqueles que precisam. Tá certo? Então eu sou forte, eu preciso ser forte para eu me manter no equilíbrio e ajudar aqueles que, infelizmente, não conseguem ainda ou não alcançaram esta excelência. Que todos nós, como já aprendemos no nosso querido Espírito, que cada um de nós tem um grau né, uma escala evolutiva. Eu, talvez, esteja um pouco abaixo de outros ou acima na interpretação. Nem tudo que se fala aqui, nem tudo que eu digo
todos vão ouvir, e nem tudo que Jesus, gente, colocou foi compreendido. E ele sabia disso, porque nem todos tinham a capacidade, nem todos estavam preparados, estavam ali com ouvidos para entender tudo isso que está acontecendo conosco. Ao ponto de entender quando um ente querido ele se vai, ou com algum problema mais grave que possa acontecer na nossa família, e nós vamos entender, compreender, e baseado nisso, nós vamos superar e ajudar, e não vamos entrar, porque você não pode entrar na mesma sintonia que está ali aqueles outros. Então sejamos fortes, né? Sejamos produtivos, que possamos fazer a caridade, a mãe maior de todas as nossas atitudes, a caridade que a gente sempre ensina. Tá bom? Eu acho que o meu tempo acabou. Já acabamos, chegamos já às 21 horas. Eu espero ter conseguido, né? Eu me perdoe, eu não sou um psicólogo, mas eu espero ter. Eu peguei os pontos de mais importância, dos pontos importantes que a Malu colocou, e ela até já se posicionou conosco, como a gente pediu, para que ela possa, numa outra oportunidade, dar continuidade na palestra que ela deu, que foi muito boa. E da minha parte, eu espero ter também acrescido, né, um pouco mais nesta palestra, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente vai adquirindo, e que isso nos faça bem, tanto para vocês como para quem está falando, para mim inclusive, porque eu sou tão igual, cheio de problemas e de dificuldades como qualquer outro, tá certo? E que nós possamos continuar nesta batalha, unidos, fortalecidos, e tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar sorridentes, dizendo: conseguimos, gente, alcançamos os nossos objetivos. Foram épocas difíceis, mas nós alcançamos o que estávamos ali propostos a passar. Então aproveitem o momento, não desistam. É um momento de que que vamos crescer, aprender e evoluir. Me despeço, desejando a todos uma excelente noite, um excelente final de semana para todos vocês, que a paz de Jesus possa estar com todos nós, para que possamos alcançar esses objetivos maiores, que não se limitam ao planeta, né? Se limitam a alcançar outras esferas. Um beijo no coração de todos vocês, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.